ainda tô meio indignado com essa história da CBF levando jogador de times que estão na semifinal. Isso é uma palhaçada, sem tamanho, uma palhaçada que eles não vão repetir na final, fica aquele... Desculpa aí o meu português, aí, um merdelê danado, né, cara? Cara, e se não vão repetir na final, é uma admissão do erro, né? Por que não corrige isso e libera os jogadores, então, logo? É um absurdo, na verdade, isso. Esses jogos são tão importantes que o Uruguai não vai fazer nem o segundo jogo, segundo amistoso. A Colômbia e o Paraguai não convocaram, não tem nem técnico. Aí você tem uma competição que vale para o Flamengo, no mínimo, ir para a final 20 milhões, né, pelo vice, ou 50 pelo título, e você põe em risco por causa de um amistoso da... Em teoria, é quem organiza o campeonato, ou seja, quem é dona do patrimônio do futebol brasileiro, dona, ou pelo menos dona não, né, gestora do patrimônio, que é o campeonato, e você desvaloriza esse produto. É um absurdo, assim, em todos os sentidos, técnico, de venda. E tem outra, Pedro, olhando para a seleção brasileira, era importante um período, sabe, de descanso, um planejamento mais estruturado, para sabermos qual a prioridade que a gente vai fazer, qual vai ser a renovação da seleção, não simplesmente caçar níquel como a CBF está fazendo, entendeu? A CBF está botando a seleção em campo, não tem nenhuma razão para isso, não é planejando Copa do Mundo, não é planejando Olimpíada, não é patavina nenhuma, é simplesmente para arrecadar, entendeu? A única razão pela qual a CBF está colocando o time em campo é para arrecadar. Não tem vantagem técnica nenhuma. Não é parte de planejamento nenhum. Historicamente, depois de Copas do Mundo, lá na Copa de 86, 90, mesmo 94, a gente tinha uns 6 meses de descanso. Às vezes tinha uma partida festiva, aqui em casa e tal. Aqui em casa não, no Brasil, né? Agora, isso é uma palhaçada sem tamanho, interfere nos nossos nos todos os times que estão jogando. Olha só, moçada, a Copa do Brasil é um torneio menos importante do que o Campeonato Brasileiro. A CBF entendeu isso, aumentou nos últimos anos a premiação substancialmente. Agora é uma premiação atrativa para os clubes, para aumentar a atratividade da Copa do Brasil. Aí o imbecil que decide as datas não as datas, mas que decide as convocações, ele vai e ele interfere e convoca jogadores que estão disputando a semifinal do torneio que a Confederação Brasileira está botando dinheiro para encorajar os times para jogar. Ou seja, é uma zona total, né? Uma palhaçada sem tamanho, entendeu? E eu tô falando isso porque tá afetando o meu time? Claro, eu acho que o meu time é o mais afetado entre os que estão disputando a semifinal. Mas a indignação pela desorganização, pela imoralidade da Confederação Brasileira, independe de clube nesse momento, entendeu? E eu vi aí na TV brasileira, ouvindo alguns programas esportivos, e aí a atitude do imbecil do técnico da seleção brasileira, essa é a palavra que eu tenho para ele, seria dizer o seguinte: olha só, nessa convocação seriam convocados o jogador Fagner, o Paquetá e quem quer que estivesse na lista, não estão sendo convocados devido à participação na semifinal da Copa do Brasil. Senão, eles fariam parte da minha lista. Pronto, agradaria o jogador, agradaria a torcida, valorizaria o passe do jogador, tudo que era preciso que acontecesse. E aí a gente começa a discutir, inclusive, a participação do Paquetá. Para um jogador de futebol, jogar na seleção brasileira é o top da carreira, não só pelo sonho de menino, mas pela valorização do passe dele. Então ele tem que ir, ele não tem essa de não vou brigar com... Sabe, alguém já ouviu isso também nas redes sociais, pessoas, o Paquetá não deveria ir. Não, o Paquetá, jogador de futebol, tá ali pra isso, cara, é pra carreira dele, entendeu? Eu sei que é um merdelê danado, a gente tem que indignar mesmo, a gente tem que continuar repetindo isso para que isso reverbere nas mídias sociais, para que a gente mostre a indignação e que a diretoria do Flamengo se manifeste de maneira mais veemente do que vem fazendo. Tá? Houve uma manifestação, mas eu quero ver esses caras falando, né? Tomar alguma providência, né?